Play na gravação. A ideia hoje é falar um pouquinho da frente B, obviamente a nossa matéria, e a gente vai falar da reflexão da luz. Você fala, Simon, mas a gente já falou da reflexão da luz. Sim, a gente começou a falar da reflexão da luz no quesito de que a importância da reflexão da luz para se formar as imagens. E o que a óptica geométrica estuda? Os fenômenos luminosos. E é o que a gente está trabalhando ao longo desse ano todo aí na frente B, né? E dentro desses fenômenos luminosos, que a gente vai trabalhar ao longo do ano inteiro, eu sei que um deles, importantíssimo, é a formação de imagem pela luz através dos instrumentos ópticos. Só que no primeiro bimestre, lá na apostila 1, a gente viu vários conceitozinhos, né? Foi pouca coisa, cores dos objetos, né? Formação de sombras, propagação retilínea da luz, a matéria fica praticamente dentro desse ponto, né? Ela fica fixada dentro desse ponto, a gente abre um pouquinho para algumas discussões sobre a luz extras, que foi o que a gente fez no documentário, mas a gente falou só de um instrumento óptico, que é o olho humano, né? A forma como ele conjuga a imagem. E nem aprofundamos ainda o que nós temos para estudar com relação ao olho humano, né? A gente vai fazer isso ao longo dos próximos bimestres. Mas a ideia é, existem outros instrumentos que formam imagem através da reflexão da luz. Você conhece, né, basicamente esses instrumentos, alguns já viram aí no nono ano, mas mesmo que não viu, outros veem ele todos os dias. Os espelhos planos, os espelhos esféricos, as lentes que alguns até utilizam aí para corrigir algum probleminha na visão. Então são instrumentos importantíssimos, a gente já discutiu isso em sala de aula, que conjugam com a luz, através da luz, a imagem de determinado objeto, ok? E nesse bimestre, nós somos convidados a aprofundar, a saber tudo sobre os espelhos, ok? E por isso a gente vai falar um pouquinho hoje da reflexão da luz e iniciar o nosso estudo. Iniciar porque estava previsto 2 aulas, né? Hoje e amanhã, só que aí eu acabei me esquecendo do feriado, então a gente vai iniciar essa introdução ao conceito. Vamos lá. A reflexão da luz acontece toda vez que a luz toca um determinado objeto, barra obstáculo e reflete. Show? É o bate e volta da luz, simplesmente isso. Então, bateu e voltou, é o que está acontecendo. Show de bola? Desta maneira, olha só, quando a luz toca no obstáculo e volta, ela se reflete, mas essa reflexão pode acontecer de 2 formas distintas. E essas formas distintas que são especiais para nós. Porque uma delas vai formar uma determinada imagem, vai permitir que eu enxergue o objeto de uma forma, e a outra reflexão vai permitir que eu enxergue o objeto de outra forma. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, ok? Então, basicamente, a luz pode tocar e se refletir de 2 formas, e essas formas vão depender unicamente de onde elas estão tocando. Que superfície é essa que elas estão tocando? Nós sabemos que em relação a superfícies de contato, nós temos duas superfícies. Estava lendo a mensagem do Lucas ali. 2 superfícies, ok? Nós temos as superfícies lisas, perfeitamente polidas. Aonde eu tenho uma superfície lisa e polida? Você pode pensar no espelho, né? Já agregando um valor maior à nossa aula, mas pode simplesmente prestar atenção basicamente no vidro, né? No blindex, o vidro plano comum. A gente também pode pensar na superfície da água em repouso, na superfície desse quadro aqui, que é bem lisinho, bem polido, e é interessante, não é ser liso ao tato ou aos nossos olhos. Ah, lá em casa, a parede lá de casa é de massa corrida, ok? Então ela é bem lisinha, Simon. É uma superfície lisa, olha, lisa ao tato, mas não lisa do ponto de vista da óptica. Eu vou explicar para você qual é a diferença entre as duas, ok? Para você compreender agora. Não é ao tato, mas lisa para a luz. Então nós temos 2 tipos de superfície. A superfície que nós consideramos lisa, ok?
ok? E aqui a gente vai chamar essa superfície lisa ou perfeitamente polida de uma superfície regular, show de bola. E nós temos a superfície irregular, ok? Quem representa para mim a superfície regular? Olha, o vidro plano, né, comum, o blindex liso, a superfície em repouso da água, a água paradinha, os espelhos são superfícies regulares e com isso elas nos dão uma reflexão regular. Já vou explicar para você. E tem as demais superfícies, eu, você, as paredes, ok? O solo, casas, prédios, praticamente tudo o resto que está ao nosso redor, que são superfícies irregulares. A superfície irregular, ela dá para nós uma reflexão chamada reflexão irregular ou difusa. O que é a difusão da luz e o que é a regularidade da luz? Bom, o que Gauss nos mostra, né, um cientista que começa a explicar isso para a gente, é que os raios de luz que tocam essa superfície conhecida como irregular, eu, você, as paredes e inclusive a sua parede de gesso lisinha, porque se você analisar é lisa ao olho nu, mas se eu fosse colocá-la num microscópio de força atômica, né, um microscópio que, meu Deus, um microscópio que ele passa, ok, pela superfície do material de uma forma atômica, né, bem pequenininha, que o olho não consegue captar, eu verei na parede de gesso essa superfície toda irregular aqui. Pai, desliga o microfone. E a olho nu. Muta aí com a basura. Vai ela aqui. Vou pedir mais uma vez. Corta o áudio, ok? Senão eu vou desabilitar o de todo mundo e aí ninguém vai conseguir fazer pergunta de novo, ok? Última vez. Corta o áudio de vocês aí. E aí essa superfície chamada de irregular, quando os raios solares tocam essa superfície, e aí tem documentário e tem na aula também, na apostila de vocês, como que os raios solares tocam, chegam na superfície do planeta Terra, de forma paralela. Então, considere os raios chegando de forma paralela. O que a superfície irregular faz? Espalha-os para todos os lados, de uma forma irregular. Olha isso. Se você perceber aqui, não tem regularidade nenhuma no raio refletido. Nós vamos chamar o raio que chega de incidente, por isso uma setinha só, ok? E o raio que reflete de refletido. E aí, duas setinhas para demonstrar. Veja que quando os raios chegam, eles se espalham pela superfície. E esse espalhamento desse raio pela superfície, chamado de difusão, a gente vai escrever aqui embaixo, então, né? É a reflexão difusa, ou difusão da luz, ou reflexão irregular. Essa reflexão ela é muito importante para nós, porque é graças a ela que eu consigo perceber a superfície como um todo. Então, olha que legal. Eu olho para uma superfície, estou olhando para a parede aqui da sala, eu vejo a parede, aonde ela começa, a cor que ela tem. Isso é muito comum das superfícies irregulares. Aí você olha para mim e fala assim, Larissa, qualquer superfície que eu olho, eu consigo percebê-la. Repare, por que já teve tanto acidente em porta de banco por aí? Né? Se entrar, tem um vídeo fantástico lá no YouTube, né? Acidentes em portas de banco. Entendeu? Não é para rir, né? Não pode rir. Mas por que tanta gente enfiava a cara naquele blindex assim que ele foi? Assim, porta de banco. Como é que banco, ok? Banco de dinheiro. Por que a galera sentava a cara naquele blindex antes de ter uma lei, né? Que proíbe o blindex aí de qualquer jeito se não tiver um adesivo para falar aqui tem vidro. Porque ele perfeitamente limpo e polido, eu não consigo perceber aonde ele começa e aonde ele encerra. Ok? Igual pombo, né? Igual água. Não dá para ir volta aí, não sabe aonde tem o vidro. Essa também, Sofia, também. Já bati isso aqui, ó, no vidro.
né? E sair como se nada tivesse acontecido. Pô, legal, o vídeo consta aqui, vídeo bom, testei pra galera, sacou? Acontece, ok? Isso porque o vidro, a superfície da água em repouso, é regular. Quantas vezes você chegou num lugar que tem aquela água cristalina, já viu alguns filmes, algumas fotos, lugares paradisíacos aí, que você olha, o cara fotografa de cima, aí você vê o fundo ali, né? Tem uns mares, uns lugares que a galera faz o mergulho, você vê os corais. Eu não consigo enxergar onde a água começa e onde a água termina. Eu só olho para a fotografia e já vejo o fundo, os corais ali. Isso porque a superfície regular me dá isso. Né? A luz, ela bate e volta com uma regularidade que ela não se espalha pela superfície, ok? Não se espalha pela superfície. Então, aqui, na maioria da superfície, eu tenho uma reflexão irregular, difusão da luz. Agora, a regular, que é aquela que a gente vai pegar um carinho maior por ela. Por que, Simon? A gente vai trabalhar mais com ela? Porque ela é a superfície que acontece com os nossos espelhos. E o nosso bimestre 2, a nossa apostila 2, nos chama a trabalhar com os espelhos. Então, se eles são superfícies regulares, a gente vai abandonar esse conceito, né? A gente só aprendeu, entendeu, viu como funciona, mas vamos focar muito aqui, na superfície regular. E o que acontece na superfície regular? Um raio de luz chega nessa superfície, está aqui. Nós vamos chamar esse raio de luz de RI. Quem é o RI, moçada? É o raio incidente. A gente vai colocar aqui em cima para você, para captar aí, né? É o raio incidente, ok, bonitos? O nosso raio incidente, ao tocar essa superfície, ele vai refletir do outro lado com uma regularidade. O que é isso? Com o mesmo ângulo de inclinação. Do mesmo jeito que ele chega, é o jeito que ele sai, fofurinha. E quem é que vai marcar esse ângulo para a gente? O que vai acontecer? Bom, toda vez que esse raio incidente tocar na superfície desse espelho, dessa superfície regular, eu vou marcar naquele ponto de encontro uma componente imaginária. Essa componente aqui é chamada de normal. Todo mundo lembra dela? Ah, sabe. O que é essa normal? Bom, na matemática é qualquer componente, qualquer reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, né? Se o nosso quadro aqui está na vertical, se eu coloco esse pincel aqui desta forma, ok? De frente para você, ou seja, fazendo 90 graus com o quadro, eu digo, o pincel está normal ao quadro. O pincel é normal ao quadro. Então, normal para a gente vai ter essa dimensão de 90 graus, perfeito? Então, para que serve essa componente, que a gente vai chamar aqui de normal? Serve para marcar o ângulo de chegada desse raio. Ah, então eu não posso marcar esse ângulo aqui embaixo, não? Com a superfície? Não. O ângulo de incidência na física, ele é calculado, ele é medido única e exclusivamente com a normal. Assim eu tenho entre o raio e a normal um ângulo que a gente vai chamar de θi. A gente chama só de I circunflexo. Θ, que é a representação de ângulo aí, você já deve ter ouvido falar ao longo dos anos iniciais, quando começou a aprender ângulo, né, lá no triângulo retângulo. Vou chamar θ de ângulo e I de incidente, o ângulo de incidência. E vamos marcar aqui para você. θi é o ângulo, antigo nome da nossa escola, né? Maravilhosa. O ângulo de incidência. Show de bola? Aí, ó, ângulo de incidência, moçada. E esse ângulo de incidência é quem vai marcar o ângulo de reflexão. Porque nós entendemos e já aprendemos que se ele chega de um lado normal, tem que refletir do outro com o mesmo... Valeu, galera, admitir. Com o mesmo ângulo. Dessa forma, eu vou marcar do lado de cá. O nosso RR. Quem é o nosso RR, sabe? Ah, é o raio refletido. E juntamente com o raio refletido nós temos
o ângulo de reflexão, o nosso θr. Então, a gente vai chamar o RR de raio refletido, ou raio de reflexão, ok? Refletido. E vamos chamar o θr de ângulo de reflexão. Perfeito? E aí, meu lindo, olha que interessante. Aqui nós já temos as primeiras propriedades da reflexão da luz, da reflexão irregular e regular. Aqui na reflexão regular, que vai acontecer toda vez que eu tenho lisas e polidas, o que é o superfícies, ok? Lisas e polidas, eu tenho a reflexão regular que acontece segundo duas propriedades. Quais são as propriedades da reflexão regular? Vou colocar aqui para você, para a gente finalizar essa primeira parte da introdução. Propriedade número 1. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Sempre, Simon? Sempre. Ok? SE sempre. Show de bola? E aí, o nosso ângulo de incidência sempre igual ao ângulo de reflexão, eu tenho uma reflexão chamada de regular. E perceba, quero que você acompanhe comigo para você entender. Se eu jogo um raio laser num espelho, okay? E ele toca a superfície desse espelho, ele vai refletir do outro lado, ok? No mesmo plano. Não tem como eu lançar o raio aqui na direção do meu pincel e ele refletir de banda, de lado, ok? Não tem como eu lançar um raio aqui no quadro e o refletido sair do quadro ou entrar no quadro. Então, o raio incidente anormal e o raio refletido estarão contidos no mesmo plano de estudo, ok? Então, chegou e saiu no mesmo plano. Essa é a ideia. Então, a gente vai dizer, propriedade número 2, o raio incidente, o raio refletido e a normal são o que, Joe? Coplanares. O que é coplanar? É estar contido no mesmo plano, segundo a matemática. Show de bola? Vou dar um timezinho para vocês, se tiver alguma pergunta, perguntar e copiar também, vou tirar um print aí, ok? Para vocês se organizando melhor. Show de bola? Essa é a primeira parte da reflexão da luz, bem suave, né? Bem suave. A diferença, só te interromper um minutinho aqui, a diferença básica de imagem entre este cara e este cara, irregular e regular, é simples. A reflexão irregular não me permite me enxergar na superfície. Olha que demais. O que eu vejo quando eu olho para uma superfície irregular, rugosa? Eu vejo a parede, eu vejo a superfície, eu vejo você, ok? Eu vejo onde você começa, ok? Aonde começa a superfície, eu vejo a cor. Show de bola? Agora, quando eu olho para uma superfície regular, eu não consigo ver a superfície. Eu não consigo ver a cor da superfície, ok? E eu estou falando no caso de superfícies transparentes. Porém, se eu olho para frente de um blindex, de um vidro, eu... Ô, Sabrina, dá uma silenciada aí. Ok? Coloca o áudio aí, por favor, quem tiver com o áudio ligado aí. Show de bola? Estou na escola, Pedro. Estou aqui na escola, ok? Estou no losango aqui, porque eu não tenho quadro em casa e nem silêncio em casa também. Então, estou aqui na escola aqui. Lá em casa tem bebezinho e tal, então estou aqui gravando para vocês, ok? Lindos, eu me vejo na superfície. Então, para você já tem uma ideia, né? Estou na minha casa, estou sentado na minha mesa, olhei para a minha mesa e me vi naquela superfície. Ela é lisa, ok? E se você se viu, ela sofre reflexão regular. Você tem muito isso no mármore, né? Ah, mas o mármore, Simon, ele não é transparente. Tudo bem, não tem problema. Mas tem alguma camada ali, valeu, Caio? Mas tem uma camada ali em cima que foi polida. Quantas vezes você tem, por exemplo, madeira envernizada, que você olha para a madeira fosca, não se vê nela. Aí o cara vai e passa o verniz em cima, fica uma camada, né, evidente ali, depois ele faz o polimento. E aí o que eu faço? O que acontece? Eu me vejo.
Eu não sei se você já acompanhou a pintura de carro, por exemplo, mas o cara vai traçar a tinta primeira no carro, ela é fosca. Né? Eu tive lá na Fiat, quando você vai ver um carro, né, antes de ficar pronto ali, você vai pegar um pedacinho dele para enxergar lá, você vai ver a pintura fosca, a superfície fosca, tal qual a nossa parede, eu e você. E aí, naquele momento, eu vou olhar para aquela superfície e não vou me ver. Mas depois que o cara aplica a última demão e faz o processo de polimento, aí eu já começo a me ver no carro, ok? Sempre quando ele está polidinho ou limpinho, né? Também começou a aglomerar sujeira ali na frente, na superfície dele, também já perca essa condição. Então, superfície regular, você se vê nela. Show? Superfície irregular, eu não me vejo nela. Então, se alguma questão aparecer para você com relação a é regular ou é irregular? Dá uma olhada para aquela superfície ali e fala, eu me vejo nela, eu vejo meu reflexo ou eu não vejo meu reflexo? É legal. O vidro te mostra o seu reflexo. A parede é só uma sombra sua, ok? Um projeto de imagem sua. Topzera? Tá bom. É isso aí. Vamos apelar? Apelar? Não apela não. Ela não, tá bom. Tá bacana, tá maneiro. Tá bacana, tá legal. Aí, por favor, depois ao final da nossa aula, né? Provavelmente hoje, ou talvez até amanhã, né? Vou tentar hoje, vou receber. Vai mesmo. Eu vou receber, vai sim, Pedrinho. Você vai receber, eu vou te mandar, você vai receber lá no WebGIS, fica ligado lá quando você receber alguma mensagem, com relação a um materialzinho, tá? Você vai receber um exercício lá. Talvez eu coloque extra, talvez eu coloque só o da apostila, mas eu vou marcar o que você pode fazer esse final de semana aí da apostila, para nas aulas de semana que vem a gente já ter uma bagagem maior de conhecimento para a gente discutir, ok? Antes de prosseguir, tá bom? Então fica ligado no FGIS lá, hoje, amanhã, nesse final de semana. Show? Posso apagar, moçada? Já dá para a gente dar uma apagada aí? Aí eu vou pedir que quem está copiando, se tiver ali, né, e não puder, manifesta. Tá? Eu tirei um print, mandei no grupo. Show? Paguei aqui. De boa, Sam. Luiz Felipe, tá acabando aí, Luiz? Eu mandei um print lá no grupo, Luiz. É só você copiar de lá. E o Luiz está no grupo? Tá. Então demorou. Ontem teve dever no FGIS. João Paulo, meu não, tá bom? Meu não. Não coloquei porque a gente ia iniciar a nossa aula, até para eu lançar a coisa lá. Como eu ia iniciar a apostila 2, eu não lancei lá. Eu vou fazer esse post atrasado, ok? Obrigado aí pela aula seguinte. Essa palavra para vocês aí tá incrível. Ok? Lindos. Seguinte, já sei o que é a reflexão regular e irregular. Top, ok? Então, quando eu me deparar diante desse instrumento óptico, chamado espelho, chamado lente, né? O que vai acontecer, moçada? Bom, vai acontecer que uma imagem minha vai ser formada. Só que com relação a essa imagem, eu tenho dois tipos de imagens que podem ser formadas, ok? Nós chamamos de imagem real e imagem virtual. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora para você, ok? Então, com relação a tipos de imagem, vou colocar aqui para você, o asterisco, ok? Tipos de imagens, tudo dentro da reflexão da luz, ok? Sossegado, tipos de imagem, nós temos dois tipos. E aí, para você entender, eu vou colocar dois exemplos aqui para você na sua tela, ok? Show de bola? Galera, eu não sei se você viu, mas na sua tela aí deve estar aparecendo um QR Code, né, para doação. Então, passa o celular aí na frente e doe, ok? Ajude o Simon, por favor. Show de bola? Tem aí um QR Code aí na sua tela aí. É só você apontar o celular para ele e fazer a doação. Show de bola? Da nossa super live aqui. Fique em casa e estude comigo, tá bom? Faça a sua doação aí, por favor.
E aí, lindo, o que nós temos aqui? Imagina meu amigo Pro. Caraca, que saudade, Pro. Veja só, nós temos aqui um espelho plano. Show de bola? Pega lá, um espelho plano, só para você entender, vai ser assunto da nossa próxima aula. Show? Então, salve, estamos juntos, bro. Então, nós temos aqui um espelho plano. Para você entender, eu vou escrever que ele é um espelho plano. Show de bola? E quando eu me coloco diante desse espelho, agora você vai entender tudo que eu quero dizer para você. Quando eu me coloco diante desse espelho, está aqui, Simão. Esse espelho aqui é demais porque você provavelmente utiliza ele todo dia na sua casa, né? Diferente da minha pessoa que não penteia o cabelo, mas de manhã você deve procurar o seu banheiro para fazer suas higienes aí e pentear seu cabelo, faz bem. E aí, quando eu me coloco diante do espelho plano, eu vejo uma imagem minha. E geralmente a sua imagem está onde, não sabe? Bom, está dentro do espelho. Então eu estou aqui posicionado, ok? Na frente do espelho plano, e a minha imagem fica bem aqui dentro do espelho plano, olha que demais. Então, quando eu me posiciono, o espelho plano conjuga ali dentro uma imagem minha. E essa imagem conjugada dentro do espelho, olha que incrível. Se eu tentar pegar esse espelho, aqui, e virar ele um pouco para uma tela, para um anteparo, e tentar projetar a minha imagem numa tela, eu não vou conseguir. Eu consigo refletir luz. Pega uma lanterna, joga no espelho e mira na parede. Reflito, né? Vai refletir a luz top. Agora, pega um laser, joga e tenta projetar ali na parede essa imagem. Você não consegue. Pega o espelho, vira para o sol e torce ele um pouquinho para uma parede e tenta formar a imagem do sol ali. Não consegue. É um bando de raio de luz que se joga na parede e ilumina a parede. Mas ele não consegue, Tchorrinho, olha que demais, formar uma imagem em outro anteparo. Isso significa que a imagem formada aqui dentro, então vamos escrever, eu vou chamar esse cara aqui de objeto, show, e eu sei, já garantindo aí a nossa próxima aula, né, que a mesma distância do espelho, no meu exemplo, 3 quadradinhos, nós teremos 3 quadradinhos aí também, haverá a formação da nossa imagem. E essa nossa imagem, eu não sei se você concorda, nossa, velho, ficou até parecido, né? Demais. A nossa imagem aqui dentro, que eu vou chamar de imagem, ela geralmente, pelo menos é para ser, ela tem a mesma dimensão do objeto, né? Se eu me posiciono na frente do espelho, eu uso muito o espelho plano para quê? Para que eu me veja da forma como eu sou. Essa é a ideia. Então, ele vai formar de mim uma imagem simétrica, com as mesmas dimensões, né? Mesma altura, mesmo tamanho, tudo mais. Mas, essa imagem formada aqui dentro, ela é chamada de imagem virtual. O que é uma imagem dita virtual? É aquela imagem que não pode ser projetada em uma tela em outro lugar. Então, essa imagem formada dentro do espelho, tem mais um motivo dela chamar virtual, só na próxima aula, ok? Fica ligadinho, não sai daí, ok? Na nossa próxima aula eu vou mostrar para você com relação a esse tipo de imagem virtual, mas já saiba que essa imagem chamada de virtual é uma imagem que não pode ser projetada. Ok? Não pode ser projetada. Essa imagem é chamada de virtual e os espelhos são os grandes responsáveis por conjugar a imagem assim, os espelhos planos. Simon, tem espelho que consegue projetar na parede? Tem, espelho esférico, né? A gente vai falar em sequência também, então saia daí. Mas eu tenho um outro tipo de objeto, de instrumento óptico, e eu posso falar dele agora para você, porque talvez você já brincou com ele na infância, que forma a imagem que é o oposto da virtual, que é a lupa. Já brincou de lupa na infância, velho? Já brincou de lupa na infância? Considere que nós tenhamos aqui, ó, uma lente, aqui a gente está falando então de uma lente convergente, ok? Pronto.
lente convergente. Essa lente convergente a gente conhece no dia a dia como lupa. Uma das suas aplicações é a lupa. E olha que demais o que a lupa faz. Eu venho aqui e pego um objeto chamado de Sol. E esse é o nosso objeto, perfeito? E aqui, para você entender, é o Sol. E quando eu pego essa lupa e aponto ela para o anteparo, madeira, e não sei o que lá, os caras extrapolam, né? Fiz churrasco de formiga ontem com lupa, muito bem. Também já fiz muito de formiga, de chinelo, madeira, aranha e de coleguinha também. Essa lupa vai captar os raios solares que vêm do Sol e vai convergir. Olha que demais! Então eu vou ter aqui todos os raios solares que chegam aqui serão convergidos para um único ponto. E o que vai acontecer nesse único ponto? A formação de um solzinho, da imagem do Sol. Então eu tenho aqui o objeto, aqui eu vou ter a minha imagem. Nossa, sabe? Então quando eu pego uma lupa, aponto ela para um lugar e vejo aquela bolotinha ali de luz, ali é uma imagem do Sol, é a imagem do Sol projetada ali na madeira, né? Bem pequenininho, ele está muito distante da lupa, e nesse sentido, os raios solares chegam na lupa, convergem para um único ponto, e aquele ponto ali, que é um ponto de incríveis quantidades de raios solares, né, chegando até ali, né, infinitos raios chegando até ali, não deixa de ser uma imagem do Sol, é uma imagenzinha. E essa imagenzinha aqui é chamada de imagem real. Ah, então aqui é uma imagem real. Por quê? Porque ela pode ser projetada. E você sabe o que é mais incrível? Vou ver se você consegue compreender a figura aqui. Olha que legal. Eu sou um objeto, aqui está o espelho plano. O que seria projetar? Pegar a imagem desse objeto e refletir fora. Então, se esse espelho projetasse, tinha que bater e refletir. Mas sai, ali o desenho é igualzinho esse aqui, o objeto de um lado e a imagem do outro. Porém, meu filho, aqui dentro a gente tem uma lupa. E o que a lupa é? Transparente. Então, veja se não está acontecendo projeção. Aqui está o meu objeto Sol, a luz está tocando na lupa e está passando para o outro lado. Então, está indo para o outro lado dela, que é o que ela faz. O que um objeto transparente faz? Espelho, reflete. E lupa, transpassa. Então, o que seria virtual para essa lupa? Se ela recebesse a imagem desse Sol aqui, né, os raios solares, e não jogasse para o outro lado. Se você identificar comigo, existem dois tipos de lente, só para agilizar o processo: convergente e divergente. Pega a lente convergente, que opera como lupa, e faz isso aqui. Vai convergir, você vai ver a imagem do Sol. Agora, pega a lente divergente e tenta fazer isso aqui. Não vai formar a imagem do outro lado. Então, se a lupa capta esses raios e não projeta para o outro lado, não é imagem real. Então, para projetar, tem que passar para o outro lado. E aqui, o que seria projetar? Bater e refletir. Isso seria a projeção. Só que como é um espelho, e é um espelho plano, e a imagem não bate aqui e é jogada para fora, ela fica contida aqui dentro, nós chamamos de virtual. Ok? Tira um print aí, por favor. Nós temos dois tipos de imagem. Imagem real e imagem virtual. Qual é a diferença delas, moçada? A imagem real, ela pode ser projetada, enquanto a imagem virtual não pode ser projetada.